Olá, turma! Tema de hoje, sistemas de transporte, a relação das embalagens de alimentos com a logística e o processo de transporte de mercadorias. Primeiro, temos que ter em mente que o transporte rodoviário de mercadorias, principalmente alimentícias, ela vai incluir vários fatores para que essa mercadoria chegue nas condições corretas, seguras, no tempo e hora certas. Sendo necessário, assim, mecanismos que vão influenciar em todo o processo, todas as etapas de movimentação do produto alimentício. E dentro todo esse mecanismo complexo, que não é tão simples quanto a gente imagina, as embalagens elas são fundamentais, que além de ter todas aquelas qualidades de ser uma embalagem de alimentos, ela também vai influenciar bastante nos custos, na qualidade do transporte e na qualidade do produto final até após o processo de transporte, manuseio e armazenamento. Então, toda a integração, toda a união, tá, do transporte, de todas as etapas, tem que estar atreladas e precisam seguir algumas diretrizes, né, dos processos logísticos. As embalagens elas vão fornecer um auxílio, como por exemplo, na adaptação das formas da embalagem para de acordo com o tipo de ambiente ou veículo em que vai fazer esse processo de transporte. Além disso, essas embalagens precisam estar adaptadas para aguentar impactos, por mais que sejam minimizados, mas o pequeno impacto que ainda exista, ela consiga proteger o alimento e também auxiliar no processo de deslocamento manual, porque vai ter que ser descarregado um caminhão, por exemplo. E se ele for manualmente ou através de um equipamento, ele tem que ter uma adaptação para que tenha um encaixe nesse equipamento que vai fazer o descarregamento das embalagens individuais ou do manuseio, né, dos próprios descarregadores. Além disso, as embalagens elas vão auxiliar na redução das perdas e possíveis avarias, ou seja, danos desses produtos durante o processo de transporte, distribuição e armazenamento. O principal ponto que tem que ser considerado em todo esse processo de transportes de embalagens de alimentos embalados é em relação ao planejamento. Você tem que planejar toda a logística em relação a quando o produto é produzido, quanto tempo ele necessita chegar no ponto de distribuição, qual a quantidade que vai ser distribuída, qual o tipo de embalagem, quais as condições em que precisa realizar esse transporte, qual o horário do dia. Lembrando que quando a gente transporta vegetais frescos, por exemplo, as condições são diferentes de transporte de você realizar uma distribuição de material que seja um material não perecível, como por exemplo um arroz, certo? Então, quando você tem um material fresco, ou carne fresca, ou um vegetal fresco, você necessita de condições de refrigeração. Então, a hora do dia em que você faz esse transporte pode acarrear mais custos, pois um ambiente externo com a temperatura mais alta vai exigir maiores custos de refrigeração daquele veículo, daquele caminhão refrigerado, por exemplo. Então, se você fizer em horários a menos de temperatura, isso também vai auxiliar, assim como você ter embalagens que facilitem o descarregamento para agilizar o processo enquanto você está abrindo o caminhão para descarregar a mercadoria. É necessário compreender, portanto, que cada material de embalagem é específico, como a gente vem estudando, para uma categoria de alimento, certo? Assim como cada alimento vai ser transportado na sua embalagem de acordo com as suas características. Sendo importante, portanto, você unir não só todas as características de embalagem, como apelo visual, informações, mas também agregar
agregar possibilidades que auxiliem todo o processo de transporte e logística. Uma embalagem que é fácil de pegar, uma embalagem que é resistente a vários empilhamentos, né? Colocar várias caixas em cima da outra, ou uma embalagem que deixa passar ventilação por dentro da caixa para poder regular a temperatura, ou ele deixa passar ar refrigerado de dentro do transportador refrigerado. Então, você tem que ter todas essas adaptações. Não visar só a parte ecológica, não só a parte econômica, não só a parte de informação, não só a parte visual, mas também a parte de facilitação no transporte. O grande desafio então, das empresas no transporte de alimentos é entregar então um produto no tempo certo, com segurança e qualidade, além de otimizar os recursos, é claro. Se eu consigo adaptar os tamanhos das minhas embalagens para conseguir transportar mais produtos de uma única vez, pagando o mesmo frete e mantendo a segurança e a qualidade do produto, melhor, estou otimizando o recurso. E também para evitar danos na movimentação que seja desnecessária. Quando você coloca material em um caminhão, material em um container, que ele está com algumas folgas no espaço, as caixas, as embalagens tendem a se movimentar de forma desnecessária, podendo causar danos à mercadoria. Além disso, a parte de transporte também está muito relacionada com a parte de gestão de estoques, uma vez que todos têm que se lembrar da forma mais básica, que é os materiais que foram produzidos primeiros, eles precisam ser transportados primeiro. Então, a movimentação não só durante o transporte em si, mas também dentro do setor de estoque e expedição da fábrica. A embalagem exerce um papel fundamental no transporte de cargas, tá? Ela é um recipiente de proteção, ela vai permitir que você agrupe várias unidades de embalagem individual, por exemplo, numa embalagem secundária ou terciária para otimizar o espaço, e também é um facilitador de transporte e armazenamento de produtos. Então, os principais problemas que devem ser evitados são as perdas por rompimento da embalagem, seja por fricção, seja por compressão ou impacto. Também evitar contaminações, tanto físicas, químicas como microbiológicas, e danos direto ao alimento, porque pode ter um rompimento da embalagem sem ter um contato direto com o alimento. Vai contaminar de todo jeito, mas pode ser que tenha, por exemplo, você está transportando o mamão, teve uma pancada e rompeu a casca do mamão, certo? Isso é o que eu chamo de contato direto e muito mais fácil de haver uma contaminação. Aqui é um exemplo de uma indústria de sorvete, tá? E alguns dados em relação à quantidade de tipos de embalagem. Eles têm vários tipos de embalagem, ó, caixa pequena, pequeno, pote médio, grande, tá? E aqui no gráfico 1 nós temos a quantidade de devoluções de embalagens por algum tipo de dano ou avaria no início do estudo, sem uma otimização da melhoria desse processo logístico e das embalagens. Alguns pontos, eram um exemplo que ocorre em vários tipos de indústrias, principalmente em algumas que não são bem organizadas do setor alimentício, é você colocar todo o material de uma vez dentro do veículo de transporte, sem observar que pode essa organização mal feita, essa desorganização, na verdade, contribuir significativamente para o atrito e causar vários danos nas embalagens, tanto primária como secundária. Além disso, o excesso de peso pode comprometer as embalagens que estão na parte de baixo, então tem um limite de empilhamento. E se você vai empilhar muito material dentro de um mesmo veículo, as embalagens têm que serem resistentes para aguentar a quantidade de empilhamento necessária. E outra, se for um transporte refrigerado, a embalagem tem que ser adaptada para receber e ser resistente a esse frio. Observem que quando a gente pega uma sacolinha normal e coloca algo para congelar no freezer, quando você vai pegar na embalagem que está congelada ou até está descongelando depois, a embalagem rompe. Por quê? Porque aquele tipo de plástico não é adaptado para baixas temperaturas. Já existem outros tipos de plástico
que eles têm a mesma aparência, parecem iguais visualmente, porém ele suporta essas baixas temperaturas. Então não é todo material que aguenta temperaturas baixas. Outro ponto relacionado é você utilizar uma modificação simples, por exemplo, usar caixas do tipo colmeia como embalagem secundária para poder colocar unidades individuais de embalagens primárias, para assim você ter um encaixe melhor dessas embalagens secundárias dentro de um ambiente de transporte. E otimiza assim o espaço, né? Não fica aqueles espaços sem nenhum material. E o modo em que essas embalagens são organizadas dentro do ambiente do veículo de transporte são extremamente importantes, não só para evitar impactos, mas também para permitir a circulação de ar gelado ou a temperatura ambiente para controlar a temperatura. Outro ponto que pode ser utilizado como alternativa quando você não consegue fazer aquele Tetris, né, aquele encaixe certinho dos materiais para não deixar folgas, você pode usar chamados airbags, certo? Que são saquinhos que vão funcionar igual o airbag do carro, só que ele vai evitar que a carga se movimente. Aqui, depois que foi feito um estudo para otimizar e melhorar a qualidade das embalagens, os tamanhos das embalagens e a adaptação ao sistema de transporte, a gente vê que a quantidade de devolução reduziu bastante, certo? Algumas até zeraram a quantidade de devoluções de embalagens que estavam avariadas ou com danos. Aqui algumas referências, façam a atividade, envie suas dúvidas e tchau, tchau.